Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Dando seguimento às nossas conversas, aos vídeos que nós temos produzido, com relação à sobrevivência, ao sobrevivencialismo, nós estamos vivendo aqui no Brasil um exemplo típico, uma situação real de um acontecimento, de um fato que é abordado pelo sobrevivencialismo em alguns casos. Já foi motivo de filme, já foi motivo de seriado, já foi motivo de alguns documentários bastante interessantes, tese de doutorado e uma série de outros materiais. Eu estou falando do blackout no Amapá. Não é um assunto novo, tá? Eu ia postar um vídeo antes desse, mas eu resolvi pesquisar um pouco mais e deixar o assunto se aprofundar. Independente de culpas, situações, etc., eu vou tentar abordar com vocês aqui o fato em si. Nós já havíamos conversado há um tempo atrás, já fizemos uma entrevista com o engenheiro Diego a respeito de eletricidade no sobrevivencialismo, a importância dela. Falamos em outros vídeos, comentamos de modo geral, e agora nós temos um fato específico, nós temos aí um exemplo claro, né, o que os especialistas chamam de um case, né? Só que infelizmente não um case de sucesso, um case de desastre para ser estudado. Mais um para a nossa coleção. Né? O que acontece, o que diferencia, por que esse case específico, esse caso, essa situação específica, ela serve de material didático para o sobrevivencialista? Na América do Sul nós já temos o caso da Venezuela, que o pessoal que é sobrevivencialista e conversa, a gente tem contato por internet, pelas redes sociais, quando a gente consegue, a gente consegue imaginar a situação que eles passam do ponto de vista da sobrevivência. O pouco de informação que chega, ela já demonstra a sua necessidade, o seu peso com relação à realidade, aquilo que nós imaginamos, nós apenas idealizamos ou visualizamos como uma situação. E algumas pessoas vivem isso. Isso era fora do Brasil. Agora nós temos um caso aqui. Tá? Um caso bastante real. Infelizmente que ainda hoje, tá? 16/11, ainda não teve solução. Parece que até o final de semana vão ser recolocados alguns geradores, vão ser feitos alguns trabalhos para, enfim, normalizar a situação daquele pessoal lá. Para quem não sabe onde fica o Amapá, que é um pouco difícil de acreditar nisso, mas pode ser que aconteça, é só lembrar daquela bela frase, né, do Oiapoque ao Chuí. O Oiapoque fica lá no Amapá. Tá? Hoje, segundo o censo, lá são 861.700 pessoas, brasileiros. Tá? Uma boa parte desse pessoal da capital e algumas cidades, que não são muitas cidades lá, eu vou deixar aqui umas referências, uns mapas aqui na descrição, durante o vídeo, para que vocês acompanhem, ficaram às escuras. Estão há mais de 10 dias sem energia elétrica. Tá? Para nós, que eu estou gravando para vocês que estão me assistindo, vocês que acompanham a gente, talvez seja impossível imaginar tal situação acontecendo com a gente. É o mesmo que eles achavam lá também. Né? A energia elétrica chega para nós através de linhas de transmissão, a gente é ligado à rede e tal. O que parece, tá? Eu vou até pesquisar isso direito com o Diego mais tarde. Lá, energia elétrica é provida por geradores, a sua maior parte ou grande parte dela, tá? E a rede, se não me falha a memória, ela não é interligada ao sistema, mesmo porque os vizinhos, tá, do Amapá são vizinhos já além fronteiras, são internacionais. A gente está falando do Suriname, nós estamos falando aí da Guiana Francesa, não tão vizinho, mas mais a leste, né? A oeste, perdão, nós temos a Venezuela e por aí vai. São vizinhos que têm uma situação bastante conturbada em alguns casos e em outros nem tanto. Mas enfim, são situações que demandam atenção. Mesmo porque nós já tivemos um entreveiro no Amapá, há muitos anos atrás, da época da queda do presidente Fernando Collor. Tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Houve uma tentativa de intervenção militar, e enfim, isso aqui é um assunto para outro vídeo. O que interessa para a gente aqui é a dificuldade que as pessoas estão passando lá do ponto de vista humano. E já entraram na questão de sobrevivência. Porque vocês conseguem imaginar você ficar 10 dias, 240 horas aí, né? Ou mais, sem energia elétrica, tá? Para banho, para congelar os seus alimentos, as geladeiras, tá? Para iluminação, para uma informação através de TV ou rádio que não seja pilha, sabe? Imagina a abrangência da energia elétrica hoje na sua vida e exclui totalmente.
você volta à idade das pedras. Tá? Você volta à idade da pedra lascada, em que você dependia de fogueira, tá, para fazer a sua comida. Você não conseguia conservar o alimento, você não refrigerava nada, você não tem assistência médica adequada, porque se você precisar de um equipamento, você não vai ter. Tá? A não ser que o hospital que você recorra tenha um gerador. Tá? Isso tem um custo imenso, quase imensurável em matéria de combustíveis fósseis, que é um outro problema, né, que a gente já abordou. Enfim, é uma loucura tão grande, fica uma coisa quase surreal de você conseguir imaginar a dificuldade que essas pessoas estão passando. Tá? E não é um fato isolado, isso já aconteceu em outros apagões e por aí vai. Tá? O que nós, sobrevivencialistas, tiramos de lição disso é que nós não podemos ficar à mercê de um contexto geral, um contexto de Estado. Nós temos que ter o nosso backup próprio. Ah, mas mesmo que eu tivesse gerador em casa, já teria acabado faz tempo. Teria sim. Tá? Porém, o seu sofrimento seria mais atenuado. Você conseguiria, com o tempo, conseguir controlar, revezar o consumo desse gerador para manter a sua comida refrigerada, controlar aí uma situação melhor, ter uma energia elétrica para poder abastecer um equipamento com baterias, para poder ter informação, você ter acesso a um tipo de sistema de comunicação. Tudo bem que a internet sem eletricidade local ela vai cair também, então fica um tanto complicado. Mesmo porque essas regiões elas são tão isoladas que alguns locais não têm acesso a isso, a não ser que seja via satélite ou via rádio, ou através de unidades militares que repassam sinal e por aí vai. Enfim, é uma situação desesperadora, é um contexto assim assombroso até, fica uma coisa tão surreal que fica difícil da gente ficar contextuando isso sem perguntar diretamente para alguém do local. Nós vemos matérias na televisão, o que nos chega, né, o que é conveniente chegar ao povo de modo geral, sobre essa situação, o que passa, quem fez, por que fez, o que aconteceu, enfim. Eu vou deixar aqui no meio do vídeo a descrição do que aconteceu e a gente vai conversando pelo caminho. Na realidade, agora não é uma hora de caçar as bruxas, é de resolver o problema. Como a vida, eu sempre digo, é uma coisa cíclica, tá? Se não for resolvido agora, vai acontecer de novo. Ou vai acontecer de novo mesmo que tenha sido resolvido agora, a não ser que seja sanado de modo geral e restrito. O que eu duvido, porque os nossos políticos, a nossa política interna é uma coisa de remediar, não de resolver. A gente está aí com a nossa infraestrutura sanitária, né? Com infraestrutura básica, muita gente ainda não é atendida por ela, num país rico igual o Brasil. Mas nós estamos passando por uma crise gigantesca. Nós sempre passamos por crise. Aliás, nós nunca saímos de crise. Desde que eu me conheço por gente, eu só escuto falar que o Brasil está em crise. Eu nunca escutei alguém falar que o Brasil está andando a passos largos. Tá? Então, já que nós vivemos em crise, temos que aprender a viver dentro dela, dentro da nossa realidade, dentro de um contexto geral que o povo, o cidadão, não sofra tanto. Enfim, nós tivemos eleições, por incrível que pareça, as urnas eletrônicas dispuseram de energia elétrica, né? Brotou energia elétrica de algum local para as urnas eletrônicas. Enfim, né? Aí cada necessidade, cada prioridade, né, é dada a sua situação. É estranho, né, mas é Brasil. Não sei se acontece em outros países, também não me interessa saber, porque eu sou brasileiro, eu quero saber do nosso contexto aqui. Posso até pesquisar a fim de didática, mas o que interessa pra gente é a nossa situação real aqui. Voltando à situação do pessoal de lá. Eu não conheço nenhum sobrevivencialista daquela região. Se alguém aqui conhecer, por favor, passe esse vídeo para ele comentar pra gente aqui embaixo. Que seria extremamente interessante alguém daquela região comentar o vídeo e dar um exemplo, dar essa situação. Porque o que a gente vê na televisão é a informação que chega depois de ter sido peneirada e filtrada. Nós não tivemos, eu pelo menos não tive notícia de saques, tá? De ataques a caixas eletrônicos, a lojas, supermercados, não tive notícia disso, o que é um ponto bastante positivo para o pessoal de lá. Tá? Houveram protestos, sim, houveram situações de distúrbio, mas nada assim que fugisse do controle ou fugisse até da normalidade do que se esperaria de uma situação dessa. Dentro desse contexto da ausência de saques, de vandalismo, de coisas desse tipo, eu quero parabenizar o pessoal de lá pela paciência, pela capacidade de segurar a onda numa situação dessa, porque com certeza, num contexto de sobrevivência, em um outro ambiente, essa situação posta a um povo desesperado, com certeza iria gerar saques, depredação e etc. E a situação foi bem contida lá. Nós já tivemos situação
desse contexto de saque, de depredação, por muito menos que isso no Brasil. Enfim, o que eu espero, o que eu imagino é que isso não venha se repetir, tá? Como brasileiro, como parte do povo, tá? Porque, puxa vida, para mim, sobrevivencialista, imaginar essa situação é perto do caos, é como se fosse o fim do mundo. As pessoas lá estão vivendo sobrevivência mesmo. Não existe comida, não existe energia elétrica congelada, conservada, desperdício de modo geral e restrito. A gente conseguiu até ver algumas matérias na TV a respeito disso. A internet tem alguns vídeos que mostram essa situação. Enfim, é uma coisa assim, poxa, vou ser repetitivo, surreal. É uma coisa assim que não dá para acreditar que acontece nos dias de hoje, esse tipo de situação. Agora, o porquê aconteceu, como se deixou acontecer, o culpado, culpados, enfim, etc. Isso aí cabe ao Ministério Público Federal investigar, não cabe a nós julgar. A gente comenta, porque faz parte da natureza humana comentar, né? Dar o pitaco, mas aí depende do Ministério Público. Eu espero mesmo que ele leve a cabo, leve ao fundo essa investigação. Bom, punição a gente sabe pelo contexto geral que não vai acontecer. Mariana, Brumadinho está aí para provar que os culpados, né, acabou. Né? Perdeu quem morreu, perdeu quem teve prejuízo. O responsável legal, desde que você seja uma figura abastada, uma figura atípica, digamos assim, a justiça não te alcança. Se ela te alcançar, vai ser daqui uns 50 anos, quando você já for inimputável. Mas enfim, essa não é a questão. A questão aqui é o contexto do sobrevivencialismo. Lá está sendo aplicado pelo povo de modo geral. Agora, será que se esse pessoal, se esse povo tivesse, a maior parte deles, um treinamento de sobrevivência, mesmo que básico, na questão de conservação de alimentos, de purificação de água, de geração de energia elétrica, se esse povo tivesse preparado num contexto da sobrevivência, eles poderiam sofrer menos? Eu acredito que sim. Porém, como a gente está falando de pessoas, de povos que moram muito afastados, moram em regiões quase que rurais, eu tenho a plena certeza que esse pessoal sabe quase muito mais de sobrevivência do que a gente que mora aqui em cidade. Porque eles conhecem os macetes do dia a dia. Sabem como gerar energia, sabem como conservar a comida, sabem como purificar e filtrar a sua água, porque a vida impôs essa necessidade a eles. Pelo menos eu quero acreditar nisso, tá? Para que a coisa fique um pouco mais atenuada. Mas assim como nós, existe muita gente em centros urbanos, tá? Que dispõe e depende unicamente do Estado, tá? De forma geral, pelo seu suprimento de água, comida, energia elétrica e tudo mais, e ficou ao Deus dará. E esse impacto ele é sentido de forma muito mais relevante na população de baixa renda. Aquela que não tem condição de correr atrás por conta própria, depende muito mais do Estado, de fornecimento de água, de luz, de suprimentos, agora com carros-pipas, etc. Infelizmente, parece que de modo geral no Brasil, essa parcela da população, né, ela é maior, ela está crescendo cada vez mais, e a que mais sofre. Sofre com a pandemia, que aliás, né, é um agravante da situação que está acontecendo lá. É um absurdo, né? A gente está vivendo uma situação dessa, no meio de uma pandemia, um apagão. Quando a gente fala de distanciamento social numa situação dessa, né, ele acaba sendo quase que obrigatório, porque as pessoas não têm o que fazer. Mas fica muito mais difícil, fico imaginando pessoas que porventura estivessem em UTIs, tivessem atendimento, tá? Precisassem de equipamentos para respiração. Vocês não sei, eu conheço pessoas que moram em apartamentos, mas dependem de máquinas para respirar o dia inteiro, para acompanhar a sua saúde. Imagina essas pessoas sem energia elétrica, sem esses equipamentos, como é que elas estão se virando? Tá? Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar no contexto da sobrevivência. Se acontecesse conosco, o que nós faríamos? Como nós conseguiríamos nos sobressair dentro dessa condição? É esse o contexto que eu queria chegar para vocês. Nós temos aqui um caso específico que merece ser estudado. Eu vou tentar fazer uma entrevista com o pessoal aqui para a gente discutir esse assunto, tá? Para que a gente consiga debater, chegar a uma situação, a um ponto em comum sobre essa situação, de preferência com alguém da região de lá, contextualizando para a gente as suas condições, a sua situação. Mas enfim, se fôssemos nós, como seria a nossa reação? Como nos comportaríamos? São Paulo, capital, aí 12, 13 milhões de pessoas.
Imagina se um apagão nessa condição em grande parte dessa cidade, ou então alguns bairros populosos, Zona Norte, Zona Leste, São Paulo, tendo essa condição de apagão. Tá? Fica difícil. Um paliativo que o pessoal das regiões afetadas no Amapá conseguiu fazer foi sair dos centros afetados e migrar para o interior, para parentes, amigos, outras localidades que dispunham ainda de energia elétrica. Tá? Então, como não foi o estado inteiro, alguns bolsões ainda têm energia. Pessoas que não quiseram passar por essas situações e podiam se deslocar, saíram dessas situações. Essa foi uma das justificativas para que houvesse energia para as eleições. Tá? Como as pessoas saíram dos centros urbanos fugindo do apagão, sobrou eletricidade. Enfim, acredite se quiser, né? Mas essas coisas acontecem. Enfim, esse contexto do sobrevivencialismo, que a gente vem, parece que repetindo essa história de energia elétrica, parece até um recado para a gente se preparar para essa condição, é bem ou bastante preocupante. É muito necessário para o sobrevivente pensar na geração de energia, não só para iluminação, tá, para comunicação, mas também para a manutenção da sua vida, da sua qualidade de vida, mesmo na situação extrema. Isso porque a necessidade de energia elétrica é fundamental. Comunicação, manutenção da vida, higienização, enfim, uma série de outras necessidades que fazem parte do ser humano civilizado que nós somos hoje. A não ser que você queira regredir a idade da pedra e fugir da grade, ficar off-grid total, a energia elétrica vai fazer parte da sua vida de modo irrestrito. Então, é uma condição extrema, sim, preocupante, e que a gente vai continuar acompanhando aqui para poder dar uma notícia melhor. Olha, solucionou-se, essa foi a condição. Enfim, esse case vai ser estudado ainda por muito tempo. Nós vamos voltar a conversar sobre ele, sobre as suas características, suas condições, as particularidades desse caso, as interferências dele, as diversas abordagens que poderiam ser dadas a essa e, de um modo geral, soluções. Tá? Esse vídeo aqui com certeza tem muito a ver com a entrevista do engenheiro Diego, que é muito a ver com energia elétrica. Tá? Então, você sobrevivencialista, você que nos acompanha, você que está iniciando nessa jornada, além de pensar em equipamentos, de fazer fogo, água, comida, fazer seu bunker, e pensar em fugir para as montanhas, etc., pense na geração de energia. Pense em como manter energia por um longo prazo. Pense em como conseguir planejar que o seu gerador, a sua energia fotovoltaica, a sua energia eólica, seja lá qual for, ela consiga durar bastante tempo dentro de um planejamento, de um organograma, de um fluxo de consumo diário, que seja para gelar uma pequena geladeira, seja para gerar energia para abastecer seus equipamentos de comunicação, te dar uma iluminação à noite, pelo menos um período da noite que você consiga 1-2 horas de energia para depois poder se recolher, se preparar. Enfim, essas condições elas são prementes, são necessárias ao ser humano. Não dá para falar, não, a gente vai bater pedrinha, fazer fogo e está tudo certo. Isso não existe. Tá? Nós somos civilizados, nós dependemos sim de energia elétrica. Tá? Ah, mas se acabar a energia de modo geral. Bom, se acabar a energia de modo geral, aí é outro contexto, é uma outra realidade. A gente está falando de energia que deixou de existir numa determinada situação por causa de um blackout. Tá? Vai demorar? Vai. Demorou aí, está demorando 10, parece que vai demorar até 15 dias. Segundo os planos, ela vai voltar de forma gradual em até 30 dias. Começou dia 3, já estamos no dia 16. São 13 dias aí de situação. Está em estado de emergência. O que era ruim está ficando pior e a situação parece que não desenrola. Enfim. E por essas e outras a gente está aqui comentando essa situação, tentando levar para vocês uma visão do que aconteceu lá, pode sim acontecer comigo. Então eu não posso deixar essas coisas para os outros resolverem. Eu tenho que ter o meu planejamento para repor essa condição. Tá? Então pense nisso. Tá? Voltamos a conversar sobre esse assunto. Peço a vocês que divulguem e compartilhem esse vídeo. Deixa aí o seu like. Comenta, por favor, comenta, faça suas abordagens. E a gente continua por aqui e vamos continuar discutindo esse assunto. Tudo bem? Meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo. Aqui nós vamos fazer um apanhado geral sobre o assunto, para que todos tenham conhecimento do que a gente está falando, tá? E aproveitar e comentar
entre os slides alguns pontos. Vamos lá. O blackout no Amapá. Como a gente já tinha comentado antes, é um fato, é um case, né? É uma situação, é um caso específico que remete muito ao sobrevivencialismo e que pode e vai e deve ser usado como ferramenta para que nós desenvolvamos alguns projetos, alguns paliativos, algumas soluções para situações similares a essa. Tá? Não que isso possa não acontecer com qualquer um de nós. Se aconteceu lá, pode acontecer aqui. A ideia é que nós estejamos preparados para uma situação atípica dessa. Como eu já tinha dito, nós já conversamos a esse respeito e parece que essa situação ela vem corroborar a nossa conversa anterior. Mas enfim, tá? A rede nacional de energia elétrica ela é interligada em alguns pontos e outros ainda ela é muito deficitária. Então a capital do Amapá, Macapá, ela é atendida por alguns geradores de energia elétrica, né, que suprem a maior parte da energia. Dos 16 municípios, 3 foram atingidos. É estranho falar de um estado com 16 municípios, né, mas vocês vão entender. Essa parte destacada em vermelho é o estado do Amapá. Tá? Lá em cima, como eu disse, lá no Oiapoque, né? O Chuí fica aqui embaixo no pé do Brasil e o Oiapoque fica lá em cima. É o município mais ao norte do Brasil. Tá? O Oiapoque é o Chuí, né? Então é lá que fica a referência. Então, para que vocês saibam onde fica, do que a gente está conversando, né? Da distância e das referências geográficas. Lembrando que o Brasil é um continente, tá? É um país em forma de continente. Aí tem um mapa, né, do estado do Amapá, em que vocês podem ver aí as separações dos municípios do estado. Algumas regiões fronteiriças ao Amapá, o Pará, né, como vizinho. Nós temos a Guiana Francesa, o Suriname e mais aqui a oeste tem a Venezuela também, tem algumas referências aí. No Amapá aí tem suas regiões, né? A Serra do Navio, nós temos o Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari, Mazagão, Vitória do Jari, Itaubal do Piririm, enfim, são nomes característicos regionais, são regiões bem, digamos assim, de natureza preservada, com a densidade populacional muito baixa, de 4,7, se não me engano, habitantes por quilômetro quadrado. Não é muito povoado, tanto é que são 16 municípios, né? 3 foram atingidos, para vocês terem uma ideia. Aí nós temos os nossos vizinhos, né? Para que vocês entendam qual é a situação do Amapá. Eu disse no vídeo de introdução que nós tivemos aí uma situação de intervenção militar, uma situação na época da deposição do presidente Fernando Collor de Mello. Eu vou deixar, comentei, vou deixar aqui no vídeo uma descrição do link. Tá? É uma coisa bastante interessante para que o brasileiro consiga visualizar o que é o seu país e os riscos que nós corremos quando falamos em defesa da pátria. Aqui alguns números, né? População estimada em 2020 de 861.773 habitantes. Uma densidade de 4,69 habitantes por quilômetro quadrado. Extremamente pequena, né? Você pode ver pelo código de cores. É o 27º, de 27 é o 26º estado no comparativo, né? A população no último censo era de 670 mil pessoas, então teve um crescimento aí razoável nesse tempo, mas ainda assim é um estado equidistante dos centros, com uma população muito pequena com relação a, por exemplo, o estado de São Paulo, né? Tem um território amplo, 142.470 km². A maior parte desse território, graças a Deus, ainda é de floresta, né? Preservada, que permaneça assim. Vamos entender o como e por que aconteceu. Aí a notícia já é bem difundida na mídia, né? Aqui só para a gente recapitular. Lá na descrição tem um vídeo do G1 que tem isso aqui em 6 fases, bem montado, e a maior parte das informações aqui foram tiradas de lá, tá? Na terça-feira, dia 11, né, depois de uma tempestade, supõe-se, ainda não está comprovado, que um raio tenha atingido a subestação de energia lá de Macapá. Lembra aquele ditado: quem tem dois tem um, quem tem três tem dois? É sempre assim, né? Então eles tinham 3 geradores,
Um parado desde 2019, esperando a graça divina para ser arrumado e o dinheiro parar de sumir, né? E estava parado. 2 geradores funcionando, com certeza não em estado muito bom, né? Como tudo no Brasil, sempre a manutenção fica para depois, né? Isso é minha opinião, lógico, tá? Levando em conta que a gente está comentando de governos, né? E tudo o que é necessário é secundário. Então, um transformador já foi para o espaço de primeiro e o segundo não aguentou o repuxo e deu no que deu, né? Ficamos aí. O incêndio inutilizou o transformador e ainda danificou o outro. Ou seja, o pessoal ficou na mão, literalmente. 3 cidades das 16 sofreram com as consequências desse apagão. A causa do incêndio ainda não é conhecida. O Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica, né, abriu uma investigação que deu um prazo de 30 dias para a solução. Lógico, não se esperaria nada em contrário, além da ONS e também do Ministério Público Federal. Aí está uma foto tirada aí do site do G1, né, vinculado também pela Jovem Pan, por todas as emissoras aí, órgãos de imprensa, né? Aí os créditos para a pessoa que tirou a foto. Do acontecimento no local, logo depois do fato, durante o incêndio que atingiu o transformador. Macapá tem uma subestação com 3 transformadores, né? 2 responsáveis pelo fornecimento de energia e um terceiro reserva. Esse terceiro reserva estava inutilizado. O transformador 1 pegou fogo logo na tempestade e o 2 foi parcialmente atingido. Os 2 ficaram comprometidos e desligaram, né? Se existe um sistema de proteção que ele se autodesliga. O terceiro danificado em manutenção desde dezembro de 2019, ou seja, né? Há muito tempo parado, já podia ter sido feito manutenção, deixado ele como backup. O Amapá tem uma carga média de 250 megawatts, né, sendo atendido por apenas 40 megawatts de geração pela usina hidrelétrica de Quaraci. Ou seja, uma usina hidrelétrica, desses 250 megawatts, essa hidrelétrica fornece 40, e o resto com certeza deve ser por geradores, né, naquela região toda. Aí uma foto da Jovem Pan News, também dos protestos, da situação que aconteceu lá, e como eu disse, não houveram notícias de saques, ou seja, parabéns ao povo. Planos e planejamentos, né? Depois de toda a tragédia, sempre o pessoal tenta fazer alguns planos de planejamentos, assim, para que as coisas aconteçam, né? Isso me lembra aquele desenho animado do Muttley, do Dick Vigarista, né? Depois que é medalha, e a gente corre atrás do prejuízo. 3 planos divulgados pelo Ministério de Minas e Energias para o restabelecimento de energia no estado. Eles prevêem cerca de 60% a 70% da que a carga volte até o final da tarde da sexta, 6/11. Não aconteceu, né? O restante entre 15 a 30 dias para normalização. Aí sim pode ser que aconteça. Apresentados pelo governo federal para solucionar o apagão na região. Vão assegurar o restabelecimento gradual da carga total de Macapá nos próximos dias. Aí, próximos dias, subentenda-se aqueles 15, 30 dias lá para cima. Disse nesta quinta-feira, lá atrás, o ministro das Minas e Energia, Albuquerque, alguma coisa eu vou lembrar daqui para frente. O primeiro plano, apresentado pelo governo federal, mais imediato, é recuperar o segundo transformador que estava em operação, mas que deve levar um dano menor, tá? Na bucha de conexão do transformador com a rede. Já sabem o problema, então já é fácil de solucionar. Podiam de quebra também arrumar o terceiro gerador, né? O nosso ilustre presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é um cidadão amapaense, né? Preocupado com a situação política do local, tendo ele um irmão que é político na região, estão articulando aí todas essas melhorias, essas situações. Segundo plano, é mais demorado, lógico, o segundo transformador será transportado de uma subestação de Laranjal do Jari, 270 quilômetros de Macapá, até Macapá. Para o transporte é necessário desmontar o transformador, retirar o óleo, trazer o transformador por via fluvial, né? Para vocês entenderem a dificuldade de transporte na região. Nós estamos falando de transporte por rio, terrestre e instalação. O prazo de 15 dias, essa logística de desmonte, esvaziamento do transformador e transporte via aquática, né, fluvial e terrestre, demora 15 dias. Se a gente for pensar em situações paulistas, né, aqui na região mais centro-oeste, oeste, sul, aqui na região sudeste,
15 dias a gente conseguia cruzar o Brasil com alguma carga por nossas rodovias, nossos caminhoneiros que dariam conta. Agora imagine essas regiões, o transporte, como é difícil nessas regiões. Então aqui a gente tem um exemplo. O terceiro plano apresentado seria transportar um outro transformador de Boa Vista, em Roraima, que passa pelo mesmo processo de desmontagem, transporte e instalação, um prazo no processo de 30 dias. Quanto mais longe, mais tempo, né? Mesmo transporte, fluvial e terrestre. Que consequências esse blackout deu lá na região, para o pessoal, para o povo local? Serviço de telefonia celular, internet, abastecimento de água, saque em caixa eletrônico, caixa de supermercado, pagamentos com crédito, débito, tudo que for ligado à energia elétrica com máquinas, a loja de conveniências, bares, restaurantes e outros locais foram afetados pela falta de energia. Sem contar que quando você imagina freezers, prateleiras refrigeradas, estandes, tudo que é ligado à energia elétrica para refrigerar ficou sem energia. Então todo esse tipo de alimento foi para o espaço. Shopping centers, aeroportos que mantinham geradores próprios, né, tiveram um aumento da circulação de pessoas procurando por tomadas para poder reabastecer seus aparelhos celulares, notebooks, câmeras, etc. Imagina que esse pessoal todo aumentou o fluxo desses locais onde já era ruim pela existência da Covid, né, no estado. Tá? Assim como no Brasil inteiro, a pandemia não é diferente lá. Tá? Tem um link aqui embaixo sobre a situação do dia da gravação de hoje. Aqui dá para seguir dia a dia na região. O que era ruim sempre pode ficar pior, né? Um agravamento do distanciamento social, a busca das pessoas tentando solucionar os seus problemas. Aí as manifestações pacíficas, ainda bem todo mundo de máscara, o pessoal consciente, mas assim mesmo existe essa necessidade. Aqui a moça estava há 8 dias, hoje já estamos aí há 13 para 16, 13 dias sem uma solução definitiva. Manifestantes no centro de Macapá reclamam do apagão e das falhas em rodízio de energia no Amapá. A foto aí de Wesley Abreu, da rede amazônica. Seguindo nas consequências, seguindo o portal de notícias G1, há filas também em supermercados e locais de revenda de água. Né? Aí vamos passar para a parte de suprimentos. Você tem comida e água, o desabastecimento, as pessoas que têm condição, elas vão começar a correr atrás das suas necessidades, provocando filas, ainda que organizadas. Né? Aí repete a notícia, corridas a aeroportos, hotéis, supermercados e shoppings, onde havia energia elétrica por terem seus próprios geradores. Sem contar que existe toda aquela logística, aquela cadeia, né? Você tem outra necessidade de combustível fóssil para tocar esses geradores e isso acaba. Tá? E o transporte na região depende de uma logística rodoviária que demanda essa distância toda. Secretarias municipal e estadual deixaram de contar os casos de Covid devido ao apagão. Olha a consequência aí imediata dessa condição. Que impossibilita o envio de dados ao consórcio de imprensa e ao governo federal. Alguns moradores de Macapá se refugiaram nas cidades de Afuá, no Pará, para fugir dos rodízios de apagão, ou seja, as pessoas de um estado migram para outro ou das suas cidades para o interior para fugir dessa condição. Então imagina que você tem aí uma pessoa contaminada, tá? Seja com Covid, seja com qualquer outra condição, ela se refugia numa outra situação, em outro local, ela leva essa condição de saúde com ela. Ou ela pode sair de onde ela foi para o local, sair saudável para um local onde tem contato com alguém doente e se infectar. Isso pelo ponto de vista da Covid, sem contar pelo aumento do fluxo de pessoas no local de destino dessas pessoas. Não deixa de ser uma migração, né? Uma fuga dessas pessoas para aquela região. Aí nós temos as filas de abastecimento de água, né? Onde existe essa possibilidade. A gente nota aqui que o cidadão amapaense ele tem uma certa consciência, né, das coisas, eles ficam equidistantes uns dos outros, tentando aí se sobressair, né, nessa situação e permanecer numa condição de saúde adequada. Eu acredito que seja um povo, de modo geral, todos se comportando dessa maneira, porque nas fotos que a gente vê, tirando as manifestações mais exaltadas, o povo todo está nessa condição de distanciamento, se protegendo. No primeiro dia do apagão, no dia 3, o governo do estado abriu um gabinete de crise, né? Lógico, não deveria se esperar nada diferente disso, né? Um nome bonito, gabinete de crise, criou uma comissão lá para avaliar o prejuízo e para arrumar a solução para o problema. O Ministério de Minas e Energia, o ministro, né, Bento Albuquerque, e membros do setor ligado à energia elétrica estiveram presentes em Macapá,
à procura de soluções para o problema. Lógico, né, o governo federal tem que participar disso, independente de quem seja, o que seja, como seja, é obrigação dele como órgão de governo, tá? Botar a cara a tapa e lá tentar resolver o problema e dispor de toda e qualquer condição financeira, logística, seja ela particular, privada, federal, seja lá o que for, para resolver essa situação, porque o povo não tem nada a ver com os problemas do Estado, o povo precisa de solução. No dia 5, tá, aberta a investigação para o Ministério junto ao ANS, tá, e os órgãos do Ministério Público Federal, para descobrir o que pode ter motivado o incêndio. Lógico, né? Vamos esperar que ninguém descubra que foi algum maluco retardado que botou fogo no transformador aproveitando a desculpa da tempestade. Né? Que dos males o menor que tenha sido um raio, né? Um infortúnio desse tipo. Né? Nada do tipo sabotagem, nada do tipo de cunho político para as vésperas da eleição, enfim, nada desse tipo, nada, nenhuma neurose desse tipo. Tenha sido alguma causa natural, digamos assim. Né? Também foi aberto um plano de retomada de energia, mas de forma parcial, atingindo 70% do estado, entre a noite de quinta às 5 e na tarde da sexta às 6. Aí o gabinete de crise, a galera toda correndo atrás, né, para resolver a situação, os políticos da região lá, governador do estado, ministros, etc. O retorno total está previsto para acontecer em até 15 dias. O prefeito de Macapá, Clécio Luiz, sem partido, né, como se isso interessasse para alguém, decretou situação de emergência na cidade por 30 dias. Já o governador Valdez Góes, né, que tem partido, é do PDT, decretou a situação de emergência para todo o estado durante 90 dias. Ou seja, o que isso tem a ver? Quando a gente fala em decretar estado de emergência, a gente dá um aval aos políticos daquela região para que eles tomem atitudes com uma certa liberdade. Tá? A gente tem que tomar cuidado para isso não virar libertinagem. Por quê? Foi nessa onda aqui que o pessoal deitou e rolou na onda da Covid. Compras sem licitação, compras emergenciais e toca o bonde é o jeito que Deus dará. Não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, mas é uma oportunidade. Tá? É uma oportunidade do governador e do prefeito mostrarem que são competentes e resolverem a situação, tá? Ganhando pontos aí com a população e com o resto do Brasil. E também, se for do lado ao contrário, é uma oportunidade de gerar renda de forma ilícita, porque aí você pode licitar e pode fazer o que você quiser com a carta branca. Tá? Espero que não seja isso. Em 11 de novembro de 2020, né, no dia do apagão, o juiz Luiz Roberto Barroso, atendendo ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral, tá, do Amapá, determinou o adiamento da eleição municipal em Macapá, inicialmente marcada para o dia 15 e dia 29, como foi aqui no dia de ontem, e vai ser no dia 29. Tá? Uma nova data vai ser definida. Na noite do dia 6 de novembro, lá atrás, né, a Força Aérea Brasileira, a FAB, novamente, né, as Forças Armadas, estão maltratadas, estão mal vistas por uma grande parcela da população, insurgiu-se a ajudar o povo novamente. Né? Aí está a Força Aérea Brasileira, pousou em Macapá trazendo geradores de energia, além de máquinas de purificação de óleo e outros equipamentos necessários para a manutenção da rede elétrica. A empresa Eletronorte passou a assumir o suprimento emergencial de energia elétrica do Estado, após a publicação de uma edição extraordinária do Diário Oficial lá da região, da União, Diário Oficial da União, na manhã do dia 7. A energia foi se restabelecendo aos poucos em grande parte de Macapá, além de alguns bairros da cidade de Santana. O retorno foi possível graças à conexão da rede de Macapá ao Sistema Interligado Nacional, ao SIM, porém em sistema de racionamento em prazo de 6 horas. A gente sabe que esse racionamento não deu muito certo, tá? Nessa altura do campeonato, as pessoas estavam lá manifestando no dia 8, tá? Problemas com o racionamento. Também não dava para esperar nada diferente. Tudo que é emergencial, que é racionado, as coisas vão sendo feitas como dá e a energia vai sendo posta da melhor forma possível. Né? Então o ideal seria 100% normalizado e acabar com essa situação. Aí a nossa gloriosa FAB trabalhando em prol do povo novamente. E esperamos que a nossa bandeira, o nosso país não passe mais por essas situações de descaso, né? De esperar a desgraça acontecer para que se corra atrás. Aí fica uma dica para todos, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, estejam preparados, não conte com a sorte.
Tenha sempre à mão sua mochila de fuga, sua bug out bag, seus planos de contingência, sua vida prevista e planejada. Tá? Aqui é o preparador anônimo que somos nós. Tá? Aí tem nossas informações, nossos contatos. Precisando, estamos à disposição.